Pós-fácil. Ser paz. O que espero que você leve deste livro é que não basta mudar seu estado de ser apenas quando medita. Não basta pensar e sentir a paz com os olhos fechados, abri-los e continuar o dia em estados limitados e inconscientes da mente e do corpo. Em muitos projetos, estudos de reunião pela paz mencionados no capítulo 13, quando os experimentos foram concluídos, os índices de violência e crime retornaram aos níveis basais. Isso significa que realmente temos que demonstrar a paz, o que requer que nosso corpo seja envolvido. E para isso precisamos sair do pensar para o fazer. Toda vez que modificamos nosso estado de ser e começamos o dia abrindo o coração para estados elevados que nos conectam ao amor pela vida, a alegria de viver, a inspiração por estar vivo, a gratidão por nosso futuro já ter acontecido e a bondade em relação aos outros, precisamos levar, manter e demonstrar essa energia e esse estado de ser ao longo do dia, seja sentado, em pé, andando ou deitado. Assim, quando eventos perturbadores acontecerem em nossa vida ou no mundo, se demonstrarmos paz em vez de agir de modo inconsciente, previsível e reacionário supostamente natural, expressando raiva, frustração, violência, medo, sofrimento ou agressividade, não mais contribuiremos para a velha consciência do mundo. Ao quebrar o ciclo e demonstrar paz pelo exemplo, possibilitamos que outros façam a mesma coisa. Como o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo, quando passamos do pensar para o fazer e experimentamos as emoções de paz e equilíbrio interior, no momento em que começamos a incorporar a paz, realmente começamos a mudar o programa, ao conter os comportamentos reativos e com isso deixar de criar experiências e emoções redundantes, não mais disparamos, programamos os mesmos circuitos no cérebro. É assim que deixamos de condicionar o corpo a viver nas emoções autolimitantes da mente e é assim que mudamos a nós mesmos, nosso relacionamento com o mundo ao redor. Toda vez que fazemos isso, literalmente ensinamos o corpo a entender quimicamente o que a mente entendeu intelectualmente. É assim que selecionamos e instruímos os genes latentes que nos fazem prosperar, não só sobreviver. A paz então está dentro de nós. Batemos na porta genética para ficar biologicamente assim. Não é isso que todo grande líder carismático, santo, místico e mestre da história pregou continuamente? É claro que no começo é antinatural ir contra anos de condicionamento automático, hábitos inconscientes, reações emocionais reflexivas, atitudes programadas e gerações de programação genética, mas é exatamente assim que nos tornamos sobrenaturais. Fazer o que parece antinatural significa ir contra tudo aquilo que fomos geneticamente programados ou socialmente condicionados a viver quando ameaçados de alguma forma. Tenho certeza de que qualquer criatura que rompeu com a consciência de tribo, matilha, cardume ou rebanho para se adaptar a um ambiente em transformação deve ter sentido o desconforto e a incerteza do desconhecido. Mas não devemos esquecer que viver no desconhecido significa estar no reino das possibilidades. O verdadeiro desafio é não retornar ao nível de mediocridade com que a consciência social predominante concorda só porque não vemos mais ninguém fazendo o que fazemos. A verdadeira liderança nunca precisa da confirmação dos outros. Requer apenas uma visão clara e uma mudança na energia, ou seja, um novo estado de ser, sustentadas por tempo suficientemente longo e executadas com uma vontade forte o bastante para que outras pessoas elevem a própria energia e sejam inspiradas a fazer o mesmo. Quando se elevam de seu estado limitado de ser para uma nova energia, elas veem o mesmo futuro que o líder vê. Existe força nos números. Depois de tantos anos ensinando sobre transformação pessoal, sei que ninguém muda enquanto não muda sua energia. De fato, quando alguém está realmente envolvido em mudanças, é menos provável que fale sobre isso e mais provável que demonstre. Essas pessoas trabalham para viver a mudança. Isso requer consciência, intenção, permanência no presente e atenção constante aos estados internos. Talvez a maior dificuldade não seja se sentir desconfortável, mas se sentir bem com o desconforto, porque desconforto é o que nos desafia a crescer, nos faz sentir mais vivos. Afinal, se estresse e resposta de sobrevivência resultam de não conseguirmos prever nosso futuro, pensar ou acreditar que somos incapazes de controlar um desfecho ou que as coisas vão piorar. Abrir a mente e o coração para acreditar nas possibilidades requer ir contra milhares de anos de características de sobrevivência.
geneticamente programadas. Devemos abrir mão do que sempre usamos para conseguir o que queremos para que algo muito melhor aconteça. Para mim, isso é a verdadeira grandeza. Se conseguimos fazer isso uma vez, desestabilizar as redes neurais de raiva, ressentimento e vingança e ativar redes neurais relacionadas a cuidado, generosidade e apoio, e assim criar as emoções correspondentes, devemos ser capazes de fazer de novo. E a repetição das escolhas vai condicionar mente e corpo, neuroquimicamente a se tornarem um só. Quando corpo e mente sabem como fazer, o processo se torna inato, familiar, fácil e natural. Pensar e demonstrar paz, que antes exigia consciência focada, torna-se um programa subconsciente. Criamos um novo estado de ser pacífico e automático, o que significa que agora a paz está dentro de nós. É assim que memorizamos uma nova ordem neuroquímica interna maior do que qualquer condição no ambiente externo. Agora, não só somos a paz, mas a dominamos, bem como dominamos a nós mesmos e o ambiente. Quando um número suficiente de pessoas alcançar esse estado de ser, quando todo mundo estiver fechado com a mesma energia, frequência e consciência elevada, assim como cardumes de peixe ou bandos de aves se movendo em uma ordem unida, vamos começar a agir como uma somente e emergir como uma nova espécie. Porém, se continuarmos agindo como um organismo canceroso em guerra contra si mesmo, nossa espécie não sobreviverá, e a evolução vai continuar seu grande experimento. Reserve tempo em sua vida ocupada para investir em si, porque, ao fazer isso, estará investindo no seu futuro. Se o ambiente familiar controla como você pensa e sente, é hora de se afastar de sua vida e se voltar para dentro a fim de reverter o processo de ser vítima da vida e, em vez disso, se tornar criador dela. Depois de ler este livro, você sabe que é possível mudar a si mesmo de dentro para fora e que, quando fizer essa mudança, ela se refletirá no mundo externo. Este é o momento da história em que não basta simplesmente saber, é hora de saber como. De acordo com a compreensão filosófica e os princípios científicos da física quântica, da neurociência e da epigenética, agora entendemos que a mente subjetiva influencia o mundo objetivo. Como a mente influencia a matéria, somos obrigados a estudar a natureza da mente. Nosso entendimento nos permite atribuir significado ao que fazemos. Se o conhecimento é o precursor da experiência, quanto mais conhecimento tivermos sobre o quanto somos poderosos, além de entender a ciência por trás de como as coisas funcionam, mais entenderemos o quanto nosso potencial é ilimitado, tanto como indivíduos quanto como um coletivo. Como aprofundamos e ampliamos constantemente a compreensão da interconectividade de todos os sistemas vivos, cada um de nós é um colaborador do campo da Terra. Acredito que podemos criar e orientar coletivamente um futuro novo, pacífico e próspero neste planeta. Tudo começa com o hábito de se guiar pelo coração, elevar a energia e sintonizar-se com maior informação e frequências de amor e plenitude. Com esforço e intenção devemos começar a produzir uma assinatura eletromagnética coerente. Assim como quando jogamos pedras em um lago tranquilo repetidamente. À medida que continuamos elevando a energia e abrindo o coração, produzimos campos eletromagnéticos cada vez maiores. Essa energia é informação, e cada um de nós tem o poder de dirigir sua energia com o intuito de produzir efeitos não locais sobre a natureza da realidade. Quando direcionamos a energia como observador, consciência ou pensamento, podemos começar a afetar uma causação descendente da matéria ou, em outras palavras, podemos literalmente fazer a mente ser matéria. Quando praticamos esses conceitos de maneira constante, mudando nossos níveis de energia, de estados de sobrevivência para maiores níveis de consciência, compaixão, amor, gratidão e outras emoções elevadas, as assinaturas eletromagnéticas coerentes arrastam umas às outras. Efeito então é podermos unificar comunidades antes separadas pela crença de que somos apenas matéria. Depois de fazer a transição do nosso estado de ser de sobrevivência para amor, gratidão e criação, em vez de reagir com violência, terrorismo, medo, preconceito, competição, egoísmo e separação, de acordo com os quais, a propósito, a mídia, os comerciais, videogames e todos os tipos de estímulos estão constantemente nos lembrando e programando para viver, podemos nos manter juntos na crise. Não teremos mais necessidade de dividir, atribuir culpa ou buscar vingança. Cada vez que meditamos como uma comunidade global,
Projetamos uma onda coerente, maior e mais forte de amor e altruísmo para todo mundo. Se isso for feito vezes suficientes, devemos ser capazes não só de medir as mudanças de energia e frequência em todo mundo, mas também de medir nossos esforços pelas mudanças positivas nos eventos que ocorrerão no futuro. Para defender a justiça e a paz, você tem primeiro que encontrar a paz dentro de si. Depois deve demonstrar paz aos outros, o que significa que não pode defender a paz ou estar em paz enquanto estiver em guerra com o vizinho, odiando o colega de trabalho ou julgando seu chefe. Se todo mundo, e todo mundo mesmo, escolhesse a paz e se nos juntássemos exatamente ao mesmo tempo, imagine o tipo de mudança positiva que poderíamos criar no futuro coletivo. Não haveria conflito. O que é igualmente poderoso é que, quando somos a personificação viva da paz, aparecemos para os outros como imprevisíveis e então eles prestam atenção. Graças aos neurônios espelho, uma classe especial de células cerebrais acionada quando vemos alguém executar uma ação, somos biologicamente programados para imitar o comportamento uns dos outros. Ser modelo de paz, justiça, amor, bondade, cuidado, compreensão e compaixão permite que outras pessoas abram o coração e passem de estados de sobrevivência agressivos e temerosos para o sentimento de totalidade e conexão. Pense no que aconteceria se todos nós compreendêssemos como estamos interconectados uns com os outros e com o campo, em vez de nos sentirmos separados e isolados. Poderíamos realmente começar a assumir a responsabilidade por nossos pensamentos e emoções, porque finalmente entenderíamos como nosso estado de ser afeta toda a vida. É assim que começamos a mudar o mundo, mudando primeiro a nós mesmos. O futuro da humanidade não depende de uma pessoa, um líder, ou Messias com uma consciência maior para nos mostrar o caminho. Pelo contrário, requer uma nova consciência coletiva, porque é pelo reconhecimento e aplicação da interconectividade da consciência humana que podemos mudar o curso da história. Embora pareça que estruturas e paradigmas antigos estão entrando em colapso, não devemos encarar isso com medo, raiva ou tristeza, porque esse é o processo pelo qual a evolução e as coisas novas ocorrem. Devemos encarar o futuro com uma nova luz, energia e consciência. Como mencionei, o velho precisa desmoronar e desaparecer antes que algo novo floresça. Importante nesse processo é não desperdiçar energia reagindo emocionalmente a líderes ou pessoas no poder. Quando capturam nossas emoções, capturam nossa atenção e com isso capturam nossa energia. É assim que as pessoas ganham poder sobre nós. Devemos defender princípios, valores e imperativos morais como liberdade, justiça, verdade e igualdade. Quando alcançarmos tudo isso mediante o poder do coletivo, nos uniremos amparados pela energia da unicidade em vez de sermos controlados pela ideia de separação. Defender a verdade não é mais pessoal, mediante a unificação e construção da comunidade, torna-se universal. Acredito que estamos à beira de um grande salto evolutivo. Outra maneira de dizer isso é que estamos passando por uma iniciação. Afinal, uma iniciação não é um rito de passagem de um nível de consciência para outro e não é projetada para desafiar a estrutura de quem somos a fim de que possamos crescer para um potencial maior. Talvez ao ver, lembrar e despertar para quem realmente são, os seres humanos possam se mover como uma consciência coletiva, de um estado de sobrevivência para um estado de prosperidade. Então poderemos emergir para a nossa verdadeira natureza e ter pleno acesso à nossa capacidade inata como seres humanos, que é dar, amar, servir e cuidar uns dos outros e da terra. Assim, por que não se perguntar todos os dias, o que o amor faria? Isso é quem realmente somos, e esse é o futuro que estou criando, um futuro no qual cada um de nós se torna sobrenatural.